Olá, boa tarde. Como é que vocês estão? A tia Fernanda está morrendo de saudade de vocês. E hoje nós iremos encerrar o nosso livro com a matéria de artes. E creio que a partir da manhã nós já iremos iniciar o livro 3, tá bom? Então, na página 258 da matéria de arte, está falando sobre a arte rústica. É aquela que vem geralmente do campo, produzido com a matéria-prima local e feita por forma artesanal. E então nós vemos aí as imagens de vasos de cerâmicas, panelas de barros, imagens, do presépio e de uma senhora que a profissão dela é artesã, né? Ela produz artesanatos, essas imagens para quê? Essas esculturas feitas de barro para ter o quê? A sua renda, né? Seu ganha-pão, como é chamado, né? Então, na página 260, a número 1 está perguntando como chamamos a arte rústica, aquela que é o quê? Produzida com matéria local de forma artesanal, produzida com a matéria importada, feita com forma industrial ou elaborada por máquinas. Aí vocês irão marcar a resposta correta. A número 2 era para a gente fazer uma aula, prática em sala de aula, usando argila, tinta guache, pincéis e outras coisas. Para quê? Para a gente montar, uma pequena peça de cerâmica pela argila, feita pelas nossas mãos. Mas como nós não estamos juntos, então não vamos ter como produzir. Aí tá a imagem da Pieta, que foi ter passado no simuladinho de vocês. Eu coloquei bem semelhante, bem igual aí para vocês não se confundirem. A número 3, vocês irão marcar as imagens com bastante atenção, depois assinale as que são consideradas artes rústicas. Aí vocês vão marcar um X. Na página 262, está falando assim, tipo de arte rústicas, cestas e trançados, entalhando a madeira, renda, artesanato das indígenas. Aí temos os cestos trançados, que são feitos de fibras. É uma herança deixada pelos indígenas, trançando fibras. E é possível produzir redes, chapéus, peneiras, balaios, esteiras e entre outros objetos em ardonos. Esse tipo de artesanato ele é bastante comum na região norte, na nossa região, na região nordeste e na região centro-oeste do Brasil, nos estados do Pará e da Amazônia, da Bahia, do Maranhão, do Mato Grosso. Então, nós podemos ver aí na imagem, os cestos trançados. Aí também temos os entalhados de madeira, que são, geralmente, a gente compra eles muito para enfeite de jardim, são artesanatos produzidos com madeira, geralmente eles representam a natureza, o universo e a fantasia do ser humano. Alguns exemplos produzidos com a madeira: carrancas, fruteiras, móveis rústicos, utensílios domésticos, carroças, carros de boi e entre outros. Aí na letra A nós temos a venda de pássaros, feito de madeira, e o artesão esculpindo o detalhe da madeira, Temos também a renda, que é um artesanato muito importante economicamente nas regiões onde é produzida. Como esse material, as rendeiras confeccionam toalhas, lençol, roupas e em geral com artigos da decoração. Aí nós temos a imagem, de uma pessoa produzindo eu creio que é uma peça, de utensílios de casa feito na mão, Aí nós temos também na página 264 o artesanato indígena,
Grande parte da arte rústica que conhecemos vem da mão dos indígenas. Isso acontece porque eles vivem próximo das matas, onde têm acesso fácil às matérias-primas necessárias para a produção de artesanato em geral. Os indígenas são grandes artesãos de vários produtos que conhecemos e usamos no nosso dia a dia, como brincos, pulseiras, colares como decoração, empenas, são exemplos do artesanato indígena. Aí nós estamos vendo na letra A, né, a imagem da Índia, né, trançando com a palha. Na imagem B, uma indígena comercializando o artesanato. E na imagem C, uma criança indígena exibindo o artesanato feito pela sua aldeia. Aí na número 1, vocês vão fazer assim. Depois de montar suas peças de argila, de secar, que isso nós iríamos fazer em sala, né? Nós iríamos depois pintar elas, depois que elas estivessem secas. Aí na número 2, está perguntando assim, um tipo de arte rústica é o grafite, a renda, a dança ou o teatro? Aí vocês irão marcar a resposta correta. A história do artesanato. O ser humano sempre teve a necessidade de produzir objetos para ajudá-lo em suas atividades. Já na época em que ele vivia nas cavernas, produzia objetos com as próprias mãos, polia pedras, tecia fibras e trabalhava com barro. Podemos dizer que foi assim que surgiu o artesanato. Os materiais empregados na produção de artesanato são variados e geralmente de baixo custo, costumam ser extraídos do próprio local onde ele é produzido. Alguns exemplos são barros, madeiras, ferro, fibras vegetais e outros de origem animal, como o couro e o chifre. Os objetos artesanais podem ser classificados como populares, folclóricos ou eruditos e criados com várias funções. Que funções são essas? Utilitárias, decorativas, religiosas ou lúdicas, né? Então, aí nós vemos as crianças do coque fazendo uma exposição, né? Com o que eles fizeram com a atividade passada. Um fez um ursinho, outro fez um cachorrinho e os outros dois fizeram os vasos de barro. Aí no número 1, está falando assim, o ser humano por necessidade sempre produziu objetos para facilitar as atividades cotidianas. A prática de tecer fibras é uma das mais usadas, pois por meio delas eles obtêm produtos utilitários e decorativos. O sinal é uma das fibras mais utilizadas no artesanato dos trançados. Com o seu fio é possível trabalhar com as técnicas de tricô, tear e macramé. Observe as imagens com atenção e faça o que se pede na página seguinte. Vocês irão tirar o eixo 1, que é esse aqui. Olha. Vocês vão tirar esse aqui do eixo 1 e vão fazer isso aqui. Sob a orientação do professor, crio com um barbante, traçando para decorar o pote disponível no encarte 1. O que vocês vão pegar? Não sei se a mamãe de vocês tem barbante de fazer crochê, de fazer tapete de crochê. Vocês vão colar, né? E decorar os vasos. E vão colar aqui, tá bom? No exercício proposto, está falando assim, ative a memória. Qual exemplo de material é utilizado para a construção de artesanatos? Quais são? Barro, madeira, ferro ou todas as alternativas estão corretas? Então, vocês vão marcar a que vocês acharem que é correto. Aí o artesão está falando assim na página 270. Chamados de artesão, as pessoas que fazem objetos com as próprias mãos,
Cada peça é feita por ele e tem uma marca, ou seja, mesmo que as peças sejam parecidas, elas sempre têm características diferentes, pois o artesão as elabora de forma particular e única. Aí nós observamos, né, uma artesã modelando argila para a produção de peças em cerâmicas. Temos o artesão produzindo peça em cerâmica, o artesão desenhando em cerâmica marajoara e as mãos de um artesão trançando palhas de trigos para fazer cestos. Aí vocês irão na número 1 fazer o que na página 271? Vocês vão pegar, no trabalho do artesão, produzir objetos com as próprias mãos. Por esse motivo, as peças, mesmo que semelhantes, nunca serão iguais umas às outras. E daí que nascem a originalidade e o diferencial de uma peça artesanal. Observe as imagens e relacione o artesão aos objetos que ele produz, de acordo com a numeração das imagens. Aí vocês irão colocar o quê? Vocês vão numerar 1, 2 ou 3. Vocês vão numerar as que estão embaixo, viu? Aí na página 272, a número 2, relembre o que você aprendeu a respeito do artesão e complete as frases escolhendo a melhor opção para completar as lacunas. O artesão é uma pessoa que faz os objetos com as próprias máquinas ou mãos. Cada peça produzida pelo artesão é única. Uma peça é igual a outra, nunca ou sempre é igual a outra. As ferramentas utilizadas pelo artesão, na maioria das vezes, são produzidas ou compradas por ele mesmo. O artesão, quando não criou os objetos, reproduz o que ele herdou das outras sociedades ou gerações, ou seja, a tradição é o que? Familiar ou social. Aí na número 3, vocês vão ligar cada artesanato à matéria-prima correspondente. E encerramos a nossa aula aqui. E encerramos o nosso livro 2 também. A tia Fernanda está com muita saudade de vocês. Torcendo para isso acabar logo, para a gente voltar para a escola normal, viu? Fiquem com Deus. E qualquer coisa podem me mandar mensagem, tá bom?